Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos contar a história de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Sport Clube Juventude. Um time com origem fascinante, muitas conquistas e uma base apaixonada de torcedores. Você sabia que a criação do Juventude começou com uma disputa entre solteiros e casados? Pois é! Fique até o final para conhecer todos os detalhes dessa história incrível. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar trazendo conteúdos como este. Inscreva-se também para não perder nada. Vamos lá! Tudo começou no final de 1912, quando membros do Clube Juvenil, em Caxias do Sul, entraram em conflito. De um lado, os casados, do outro, os solteiros, que se sentiam excluídos. Como resultado, os solteiros decidiram fundar um clube próprio, o Recreio da Juventude, no dia 28 de dezembro de 1912. Pouco tempo depois, incentivados pelo inglês John Tibbets, um grupo decidiu criar um clube dedicado exclusivamente ao futebol. Assim, no dia 29 de junho de 1913, nasceu o Sport Clube Juventude. Apesar disso, a ata oficial só foi redigida no dia 10 de julho daquele ano, com a assinatura de 35 membros fundadores. Entre os principais nomes dessa fundação, estavam Antônio Chiaradia Neto, o primeiro presidente, e John Tibbets, que ficou conhecido como o Inglês e foi uma figura central na introdução do futebol no clube. No dia 20 de julho de 1913, o Juventude disputou sua primeira partida oficial. O adversário foi o Serrano, de Carlos Barbosa, e o placar foi uma goleada histórica, 4-0 para o Juventude. E aí, está curtindo essa história incrível do Juventude? Aproveite este momento para deixar o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esses detalhes sobre o clube e compartilhe com aquele amigo torcedor do Ju. No dia 5 de junho de 1914, o Juventude realizou sua primeira Assembleia Geral, marcando um momento importante na organização do clube. O objetivo principal dessa reunião era a criação e aprovação dos estatutos que passariam a reger a instituição. Para isso, foi eleita uma comissão especial composta por 5 membros de destaques: Zulmir Fabris, Antônio Chiaradia, Pere Balbé, Álvaro Melo e José Rodrigues Correia. Essa equipe foi encarregada de estudar o tema e elaborar um esboço das regras que seriam apresentadas à Assembleia. Após análise e discussões necessárias, o esboço dos estatutos foi aprovado e entrou em vigor no dia 19 de junho de 1914. Entre as primeiras decisões importantes, estabeleceu-se que os signatários da primeira ata seriam considerados sócios fundadores do clube. Além disso, foram criadas categorias de associados, mostrando a preocupação em diversificar e ampliar a base social do Juventude. Essa estrutura organizacional foi essencial para garantir a sustentabilidade do Juventude em seus primeiros anos de existência. A diversidade de categorias não apenas facilitava o ingresso de novos associados, mas também refletia a visão inovadora e estratégica dos fundadores em construir um clube sólido e preparado para o futuro. Esses passos iniciais foram fundamentais para moldar o Juventude como uma instituição respeitada e bem organizada, pavimentando o caminho para o crescimento dentro e fora do campo. Sob a presidência de Dante Marcucci, em 1919, o Juventude deu um passo fundamental em sua história ao conquistar seu primeiro campo oficial. A aquisição da Quinta dos Pinheiros, em 4 de junho daquele ano, marcou o início de uma nova era para o clube, que finalmente tinha um local próprio para chamar de casa. A Quinta dos Pinheiros se tornou o coração alviverde e serviu como a base do Juventude por mais de 3 décadas. No início, o campo possuía instalações modestas, mas com o passar dos anos, foi sendo aprimorado graças ao esforço conjunto de atletas, dirigentes e da comunidade local. Essas melhorias não só beneficiaram a infraestrutura, mas também fortaleceram o vínculo entre o clube e seus torcedores. Em 1946, o campo passou por uma reforma significativa, refletindo o crescimento e as ambições do Juventude. Já em 1954, o local foi rebatizado como Estádio Alfredo Jaconi, em homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da história do clube. A Quinta,
como era carinhosamente chamada, não foi apenas um espaço físico, ela testemunhou o crescimento do futebol do Juventude e da paixão de seus torcedores. Foi nela que o clube construiu sua identidade e começou a consolidar a reputação que o acompanha até hoje. Desde 1919, o Juventude tem nesse mesmo local a sua fortaleza, carregando a tradição e a história de um clube que nasceu para fazer a diferença no cenário esportivo. A aquisição da Quinta dos Pinheiros foi um marco que definiu o futuro do clube, reforçando o espírito de união e persistência que caracteriza o Juventude até os dias de hoje. O ano de 1920 foi um marco na história do Juventude, tanto dentro quanto fora de campo. Nesse período, o clube se filiou à Federação Riograndense de Futebol, hoje conhecida como Federação Gaúcha, e passou a disputar competições organizadas. A primeira dessas competições foi o Campeonato Citadino de Caxias do Sul, criado especialmente para os times da cidade. O campeonato teve um desfecho emocionante e marcou profundamente a rivalidade entre o Juventude e o Clube Juvenil, seu maior adversário na época. A decisão foi disputada em uma série de melhor de 3 jogos. No primeiro confronto, realizado em 29 de agosto de 1920, o Juventude brilhou e venceu por 3-0, mostrando sua superioridade. No entanto, na segunda partida, em 4 de setembro, o Juvenil venceu por 1-0, com um gol polêmico de pênalti, deixando tudo empatado na série. A necessidade de um terceiro jogo levou a um dos episódios mais conturbados da história do futebol em Caxias. Durante a partida decisiva, o jogador Guanico, do Juvenil, marcou um gol em posição de impedimento, o que gerou intensos protestos por parte do Juventude. A confusão tomou conta do campo, envolvendo dirigentes e torcedores, e o árbitro decidiu interromper o jogo aos 30 minutos do segundo tempo, sem concluí-lo. Para resolver a situação, a federação determinou que os minutos restantes da partida fossem disputados em Porto Alegre, no estádio da Baixada, do Grêmio, no dia 28 de outubro de 1920. Mesmo sendo uma quinta-feira, dia útil, o estádio estava lotado, mostrando a paixão das torcidas. Em 1926, o Juventude reafirmou sua hegemonia no futebol de Caxias do Sul ao conquistar mais um título do Campeonato Citadino, alcançando o marco histórico do heptacampeonato. Esse feito consolidou o clube como a principal força da região e aumentou significativamente seu prestígio, não apenas localmente, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, antes de seguirmos, eu quero te fazer um convite super especial. Na descrição deste vídeo, você encontra links da Netshoes, Amazon e Cyberclass. Se você está em busca de tecnologia de ponta, produtos incríveis ou cursos para aprimorar suas habilidades, esses links são perfeitos para você. Então, não perde tempo, clica lá e aproveita as melhores ofertas e conteúdos. E, claro, isso ajuda a gente a continuar trazendo vídeos legais como esse. Valeu! Estamos chegando ao final deste vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos torcedores do Juventude e aqueles que gostam de futebol. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos motiva a trazer mais vídeos como esse para vocês. Valeu, galera!